É tão louco isso, e tem mudado a todo momento, que já mudou. Porque já mudou. E isso não é culpa da imprensa, nem culpa sua, Droaldo. Ou de A ou B aqui, da 98, ou de outro veículo. A incompetência, ela vem em um efeito dominó, porque essa informação que você trouxe, que realmente a CBF emitiu ofício e tal... A Polícia Militar, agora pela manhã... Até 7 horas, era isso mesmo. Até 7 horas da manhã. Gente, nós estamos falando no dia do jogo. Nós estamos falando... Esse estatuto torcedor, gente... Não serve pra nada não, só. É para você limpar a sua busanfa fazendo o número 2. Estatuto... Ah, porque tem que ser 48 horas até segunda-feira à noite que teriam que colocar ingressos à venda. Balela. Balela. Ontem, no FDP, se você que adora... digitar aí nas redes sociais, não viu a aula de jornalismo que o Guilherme Mendes deu ontem no FDP, eu convido você a entrar no youtube.com/98live, FDP do dia 3 de dezembro, FDP, dia 3 de dezembro, você digita lá, 98 Live. Foram mais ou menos tira aí uns 10 minutinhos da sua vida para ele falar toda a ordem cronológica, descrever, detalhar, mostrar, criticar, apontar o dedo para todo mundo sem medo e falou exatamente o que é, o que foi e o que o futebol brasileiro representa para ele. Não só como opinião, como informação. Guilherme Mendes ontem deu uma aula. Vai lá. Mas como nós estamos do lado de cá agora às 8 horas da manhã, nós temos que ouvir também os nossos excepcionais comentaristas dessa bagunça. O jogo é importante? Demais. Mas vamos lá. Cabido, começa com o CBE, começa com o governo de Minas. Começa lá. Erraram, hein? Vamos lá. Erraram. O que aconteceu, né? Começou com o CBF, na verdade. Tivemos... né? A determinação. Não. Começou e terminou, a cagada é toda do governo. A primeira informação foi o pedido foi do governo de Minas, né? Sim, então, sim. Para a torcida única. E sim, o que aconteceu? Tivemos aquela emboscada lá na Fernão Dias há um mês e meio, né, mais ou menos. Acho que o governo de Minas pediu Aí o governo a interdição de Minas da Fernão Dias? Virou... A Fernão Dias está interditada? Não. Foi lá, ué. O pessoal continua andando lá. E aí o governo do estado solicita que este jogo no Mineirão tenha apenas torcedores do Cruzeiro. Ele faz o pedido. Perfeitamente. E aí a CBF, obviamente, fala assim, não, que velho, vocês estão lelé da cabeça? Não tem como a gente olhar para um negócio desse e falar que isso tá certo, né? Isso aí é uma esfera completamente policial e etc. A gente não tem nada a ver com isso. Como é que a gente vai controlar ações de torcidas organizadas em estradas federais, né? E aí a CBF, entendendo que o jogo teria que ter as duas torcidas, assim como aconteceu no Allianz Parque no primeiro turno, fala o seguinte, olha, em razão da isonomia da competição e do duelo, Teve torcida lá? Vai ter que ter torcida aqui no Mineirão também. E aí virou um jogo de empurra-empurra do Ministério Público de Minas, da Polícia Militar também, que demorou para garantir uma segurança. E aí, até ontem, a gente tinha essa situação em que não teria torcida para o jogo de hoje entre Cruzeiro e Palmeiras. Às 9 e pouca da noite ontem, a CBF vira e fala o seguinte, olha, se a Polícia Militar der segurança para as duas torcidas, o jogo pode ter torcida, beleza? Ou seja, ela 24 horas antes do jogo. Ela volta da decisão dela em relação a ter torcida no estádio ou não. Mas não mudou a posição da CBF, Mas desde que tenha as duas torcidas. Beleza? Beleza. Aí, hoje pela manhã, aconteceu uma resposta da PM ao ofício esse da CBF, garantindo a presença dos torcedores. E aí o governo do estado... minutos atrás, aí né? o governo do estado virou e disse, não, então beleza, se a CBF garante e a PM garante, pode acontecer. Agora. 8 e Então 10 tem da 12 manhã. horas aí para vender ingresso. Ô Gris, 12 não. Você, desde o início da nossa resenha, repito, assistam o que o Guilherme Mendes disse ontem no FDP. Desde o início da nossa resenha, você colocando a culpa única e exclusivamente no governo de Minas Gerais. É Sim. isso?
único e exclusivo responsável por toda essa confusão. Por quê? Porque agora vai chegar e vai falar que ele tem condição de ter jogo com as duas torcidas? Agora, faltando 10 horas pro jogo começar. Há uma semana, 15 dias Não atrás, podia. não podia. Aí agora pode? Agora ele tem condição? Se tem condição de dar segurança, por que não deu desde o início? Então, assim, é um negócio completamente sem noção, porque uma coisa, CJ, é o governo do estado, no seu papel de responsável pela segurança pública e tudo mais, se sentar com o Cruzeiro e com a CBF e falar assim, gente, olha, eu acho que não devia ter duas torcidas nesse jogo. Se a gente encontrar um caminho para isso acontecer, é o que eu defendo. Mas se vocês acharem que tem que ter a presença das duas torcidas, podem ficar tranquilos que a gente garante a segurança. Isso é uma coisa. Outra coisa é o governo chegar e falar que não tem condição, que não pode, que está proibido ter a presença da torcida do Palmeiras. E, gente, assim, só Que um o Estado adendo. não vai dar segurança, não tem condição de dar segurança, que é um jogo que não há condição para que ele aconteça com a presença da torcida E do só um Palmeiras. adendo, quem falou isso Que é o que foi pelo feito. governo foi o vice-governador vice-governador, do sim. estado. E Matheus diga-se de Simões. passagem, falou isso há muito tempo. Ele falou isso Né? depois Pois daquele é, jogo do exatamente. Ele Atlético falou, do Flamengo, da final da 18. Copa do Brasil. É isso. Ele deu uma entrevista a respeito das confusões no estádio do Atlético. E do início de novembro ainda, foi dia 9 ou 10 de novembro a final, 10. né? A final foi 10. Então deve ter sido por volta do dia 12 ou 13. Ele deu uma entrevista e falou que esse jogo preocupava o Estado e que não queria a presença da torcida do Palmeiras, etc. Então, assim, a condução, a forma como foi conduzida essa situação pelo governo do Estado, ela foi absolutamente prejudicial ao Cruzeiro, à CBF, ao campeonato, ao todo. E assim, CJ, eu ainda acredito que esse jogo vai ser com portões fechados, porque acho que é muito pouco tempo hábil para você organizar um evento desse porte, se preparar para um evento desse porte em 10 horas. Mas, se isso for feito, é um prejuízo muito Quem vai pagar? grande pro Palmeiras. Pro Palmeiras? Porque inviabilizou a presença da torcida do Palmeiras. Mas e pro Cruzeiro? Valendo vaga na mas Libertadores. Se tiver venda de ingresso, o Cruzeiro vai conseguir colocar lá 15, 20 mil pessoas no Mineirão hoje. Vai ser um público pequeno, menor do que seria se a venda tivesse acontecendo há 10 dias, certamente. Mas o Cruzeiro vai ter a presença da torcida. Agora, a torcida do Palmeiras, como que ela vai ao estádio? O Palmeiras é de São Paulo. Você inviabilizou a presença da torcida do Palmeiras já no estádio. Então, assim, é lógico, o Palmeiras tem torcida aqui em Belo Horizonte, tem alguns torcedores do Palmeiras aqui em Belo Horizonte, mas eles vão se organizar para ir em quantidade muito pequena ao estádio. Então, assim, no final das contas, CJ, é um grande erro e o único e exclusivo culpado de tudo é o governo do estado de Minas Gerais. Essa resposta sair faltando 10 horas, será que tem algum É tem isso que eu algum tô motivo? falando. Quanto tempo de ônibus gasta de São Paulo para Belo Horizonte? Não, já sabem que está assim, eu inviabilizada tô levantando, a é presença. ruim a gente pensar isso, Não, mas, são muitas perguntas. mas, né, porque ninguém mais vem de ônibus, não dá tempo mais. Alguém pode pegar o avião lá agora à tarde e vir. Mas a Fernão Dias, o problema da Fernão Dias está resolvido. Então, assim, é difícil, Eles vão né? pegar a Fernão Mas, Dias, mas assim, inclusive. a gente... claro que todas as opiniões aqui são válidas, mas a gente não pode esquecer que a discussão de segurança pública só vem à tona porque existem duas torcidas juradas. Mas o As Rafa, torcidas estão você foi juradas. jogador. As torcidas hoje se olham como inimigas e se esses caras se encontrarem, eles vão se matar. Mas o Rafa, Eles vão tentar se matar. mas o Rafa, isso existe desde Cara, quando você era juvenil. Eu concordo, mas esse caso específico, ele tá mais sério. Esse caso específico. Assim, eu não vou dar razão nem pro governo, nem pra CBF, mas esse caso específico, ele tá muito mais sério do que os outros. As torcidas estão juradas, CJ. Se esses caras se encontrarem, eles não vão mais jogar foguete pro alto, eles vão se matar. Eles vão se matar. É muito triste Então- a gente, em vez de falar Então de futebol... é uma derrota nossa, ou do cidadão de bem, do torcedor comum. Total. É uma derrota que total, nós não temos condições total. de blindar, proteger. Animal, instinto animal aí, total. Sei lá de- quantos? 3 mil? 4 mil torcedores que vão assistir ao jogo, rivais, e não temos a condição de dar segurança a essas pessoas. Então nós estamos ferrados como cidadão. Infelizmente.